Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Elisiane. Vamos juntos para más una clase, aprender un poco más, conocer nuevas palabras. Vamos leer algunos textos. Venha comigo. Vamos ver aqui os objetivos de nossa classe. São compreender o emprego das locuções adverbiais e suas funções dentro do texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do uso adequado na escrita e na oralidade e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Então, as palavras novas sempre estão presentes nos textos, nas charges, nas tirinhas, nos diferentes gêneros textuais que nós temos abordado aí em nossas classes. Vamos a reflexionar, é um tema bastante interessante que nos faz pensar um pouco, bem relevante, fala aí da nossa sociedade, fala aí da nossa empatia ao próximo. A ver, que te parece esta afirmação? Para mí, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Temos aí então essa afirmação que faz parte de uma fala da Mafalda, aí da tirinha da Mafalda, do criador Quino, um argentino, e algumas palavras que se repetem. Vamos ler, eu vou ler com vocês agora a tirinha toda, bien? Entonces, para mí, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Si esos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen poco, y si los muchos que tienen poco tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos que tienen mucho, habría menos líos, haveria menos confusão. Se bem que está bem confuso, não é mesmo? Pero nadie hace mucho, mas ninguém faz muito sobre isso. Por não dizer nada, para melhorar um pouco algo tão simples, né? Por não dizer nada, não fazer nada para melhorar um pouco uma coisa que parece ser tão simples. Então, muitas vezes nós temos aí que retornar à leitura, ler uma vez mais, ou até 3 vezes, super normal, sabe? Quando você está tentando entender um texto, compreender, principalmente numa língua estrangeira, é você retornar à leitura e fazê-la novamente. Aqui, como nós temos que seguir a sequência da aula, eu deixo essa sugestão. Volta o vídeo quando você estiver assistindo com calma, leia novamente, pense, reflita sobre o tema. Bien? Adelante. Vamos a ler um texto agora. Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. La preocupación por el clima mundial, unida a los llamados a que cada uno sea responsable de la creación, está en boca de todos siempre. El Día Mundial de la Alimentación, también llamado Día Mundial del Hambre, da fome, es parte de esta preocupación. Se celebra todos los años en el 16 de octubre y llama la atención a que en todo el mundo hay millones de personas que sufren de desnutrição ou malnutrição. Então, a gente tem aí já chamando nossa atenção aí para a importância do tema que estamos conversando aí nessa aula. Poucos tienen mucho, muchos tienen pouco, pouco que? Pouco alimento, pouca condição aí de uma subsistência adequada. Continuando, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que alrededor de 821 millones de personas sofrem de hambre em el mundo. Então vejam aí, gente, vamos parar um pouquinho a leitura e eu chamo a tua atenção para esse número absurdo, nos chama a atenção porque é muito alto. ¿No es mismo? 821 millones de personas que sufren de hambre en el mundo.
Esse dado é de 2017. Es decir, 1 de cada 9 pessoas, a maioria em Ásia e África, né, estão passando por essa situação tão triste. Cada ano morrem umas 9 milhões de pessoas de hambre. Por ano morrem aí cerca de 9 milhões de pessoas por causa da fome, lo qual é mais que todos os casos de morte por HIV, SIDA, né, em espanhol, malária e tuberculose juntos. Então, somando essas 3 doenças, né, ainda não chega a esse número gigantesco de pessoas aí que sofrem por fome. E vamos para a nossa primeira atividade. A ler esta afirmação, escreva com tus palavras que te parece esta realidade. Então, para mim, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen pouco e alguns não têm nada. Você vai aí escrever com suas próprias palavras, elaborar as suas frases, o seu texto, né, a respeito dessa frase aí que nós lemos, desse tema e dessa realidade. Bien, vou deixar um tempinho aí para que você faça isso e já voltamos aí com uma sugestão de resposta. Muy bien, listo chicos. A ver, entonces tenemos acá una sugestión de respuesta. É claro, você não é obrigado a concordar com tudo que está escrito aqui. Cada um de nós temos as nossas próprias opiniões, ¿verdad? Entonces, posible respuesta. A mí me parece una cobiça sin límites, en que pocos disfrutan de la riqueza de los países con mucha corrupción y dejan la mayoría de la población a carga de impuestos muy altos, lo que genera ser muy caro vivir. Então, eu vou até traduzir com você, vou ler com vocês com mais calma essa ideia que foi colocada aqui, né? Então, está colocado assim, que para mim, né, me parece uma cobiça muito grande, sem limites, que poucas pessoas desfrutem da riqueza dos países com muita corrupção, né, a custo da corrupção, enriquecem e deixam a maioria das pessoas, da população, né, pagando altos impostos, muito altos, o que acaba gerando
o que acaba tornando a vida muito cara, os custos de vida muito altos, né? O que acaba gerando a pobreza e essa questão que nós estamos vendo aqui, que é a fome, que infelizmente muitos enfrentam. Continuando, analisando a língua. Agora a gente passa para uma parte da aula onde a gente pensa um pouquinho sobre as questões gramaticais. Mirem as palavras em negrito, então as palavras destacadas. Para mí lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. As palavras em destaque: mal, mucho, pouco e nada, tá? Temos aí estas 4 palavras, que são advérbios, bien? São palavras que podem modificar um verbo. Explicando para vocês de uma outra forma, não que vá modificar essa palavra, mas vai nos dar uma dica, vai nos mostrar em que circunstâncias e de que modo se passou a ação verbal. Então, nós vamos ver aqui nos próximos exemplos e exercícios que os advérbios estão sempre juntos, né, do verbo. O verbo se refere à ação, pode ser um estado, um fenômeno natural, e sempre próximo ao verbo temos o advérbio, que é a palavra que vai nos mostrar de que forma essa ação ocorre, como que ela aconteceu, nos mostra detalhes sobre isso, de uma certa forma. Então, podem modificar um verbo, um adjetivo, ou até mesmo outro advérbio. Expressam dúvidas, né, dúvidas. Temos advérbios de afirmação, de negação, de modo, de ubicação, de localização, de tempo, entre outros. São muitos, na verdade, a listagem é bem extensa. Eu sugiro que você pesquise, né, advérbios. Quais são os advérbios em língua espanhola? Você vai ver que existe uma lista bem extensa e é bem interessante que você conheça essas palavras. Miren las palabras en negrito una vez más. Para mí, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Ahora las palabras en destaque son mal, mucho, poco y nada. Mal, um advérbio de modo, né? Mostra o modo como ocorre a ação verbal. Mucho, um advérbio de quantidade. Poco, também advérbio de quantidade, e nada, um advérbio de intensidade. Vamos para a nossa atividade número 2. Encuentra e classifica os advérbios de las frases abaixo. Então, agora você vai ler cada frase com calma, prestando bastante atenção. Procure identificar o verbo, essa palavrinha que está aí indicando uma ação, um estado, um fenômeno natural, como ocorre aqui nas frases que temos. E perto, próximo a esse verbo, nós teremos aí o advérbio, que é essa palavra que se refere ao verbo, nos mostra alguma coisa, nos dá uma informação a mais sobre como ocorreu essa ação verbal. A primeira frase: hizo bien su trabajo. La segunda: está lloviendo por aquí. La tercera: ayer llovió en Curitiba. Y la cuarta: llegaron después de las 5. Então, eu vou dar um tempo para que você pense aí, localize os advérbios, certo? E eu quero também que você classifique, eu quero que você diga se é um advérbio de tempo, se é um advérbio de modo, se é um advérbio de intensidade, de quantidade, como nós temos visto aqui anteriormente, certo? Já voltamos para corrigir.
Muy bien, chicos. A ver, então, você conseguiu aí localizar o advérbio dessas frases? Vamos ver? Então, temos aí na primeira frase a palavra bien, tá? Um advérbio de modo. Hizo bien su trabajo. O verbo que nós temos aí, que eu falava para vocês, que é importante também conseguir localizar, é hacer, né? O verbo hacer, fazer. Isso, fez bem o seu trabalho. Então, como que ele fez? Fez bien, fez hizo mal, hizo bien. Aqui no caso, bien hecho, advérbio de modo. Está lloviendo por aqui, né? Nós temos aí o fenômeno natural, o verbo indicando o fenômeno natural, chovendo, né? O verbo chover. Está lloviendo por aqui, aqui indicando um lugar, advérbio de lugar. Na terceira frase, ayer, ontem, llovió, novamente choveu, fenômeno natural, o verbo aí chover. Ayer llovió em Curitiba. Temos aí ayer, a palavra ontem, indicando o tempo, um advérbio, tratando-se então de um advérbio de tempo. E no quarto aí, na quarta frase, llegaron, chegaram, verbo chegar, llegaron después de las 5. Temos aí, temos a palavra después, um advérbio de cantidade. Então, como que chegaram, quando que chegaram, nos traz aí uma informação sobre essa ação. Después de las 5. Ojo, presta atención. Miren las palabras en negrito. Unos pocos tienen mucho, pocos. Concuerda con el verbo, su función es adjetiva. Muchos tienen poco, muchos. Concuerda con el verbo y su función es adjetiva, de certa forma adjetiva. Por quê? Porque mostra, nos dá uma característica, né? Lembrando que os adjetivos, eles nos trazem uma característica, e aqui nós outros temos, de certa forma, analisando o contexto da frase, da oração, uma característica. Además de los adverbios, tenemos las locuciones adverbiales. Então, o que são locuciones adverbiales? Bien? Que son? Es la combinación de dos ou mais palavras que funcionam como advérbios. Então, quando eu necessito de mais de uma palavra, duas, algumas vezes três palavras, para formar aí esse advérbio, essa palavra que me indica como ocorreu essa ação verbal. Las locuciones adverbiales, né, está compuesta de palavras que generalmente pierden su significado original y adquieren en conjunto un nuevo significado que puede guardar o no relación com as palavras de origem. Então, o que que ocorre? Se eu tenho ali duas, três palavras, se eu pegar essa palavra que faz parte desse grupo de duas, três palavras dentro da locução adverbial, isolar essa palavra, deixá-la sozinha, ela ganha um outro significado. Quando ela está ali naquele grupo de palavras, ganha um novo significado e sentido. Por exemplo, não se pode comparar ni por asomo, de maneira alguma, a qualidade de seu trabalho com a de seu antecessor. Então, não se pode comparar de maneira nenhuma a qualidade do seu trabalho com a de seu antecessor, certo? Então temos acá três palavras, ni por asomo. Sempre aqui associado com o verbo, aqui no caso o verbo comparar, bien, temos aí la locución adverbial. Tiempo, advérbio de tiempo. Ejemplo, al amanecer ya había salido de viaje. Entonces, al amanecer, temos aí duas palavras, formando la locución adverbial. Lugar. Le gusta mirar las obras de arte de cerca. Ele gosta de observar, olhar para as obras de arte com proximidade, de pertinho, de cerca. Cantidad. Siempre coloca la música a lo máximo que dá. Então, a lo máximo, três palavras formando la locución adverbial e de modo, em efeito,
foi um jogo espetacular, com certeza, foi um jogo excelente, espetacular, as palavras em efeito formando a locução adverbial. Outros exemplos de locuções adverbiales temos aí de tempo, a menudo, que quer dizer com frequência, de repente, de afirmação, desde luego ou de repente, de negação, ni hablar, nem falar, em mi vida, de modo, a sabiendas ou a ciegas, de lugar, a la cabeza ou a lo lejos, de cantidade, por pouco, com todo, e de duda, a lo mejor e talvez. Vamos para a atividade 3, para praticarmos um pouquinho aí o que temos visto. Completa adequadamente, usando todas as locuções adverbiales del recuadro. Então, em el recuadro temos por pouco, ni hablar, a ciegas e a la cabeza. A ciegas, sem saber. Na primeira frase, tener una cita. Una cita é um encontro, né? Vamos ver se temos aqui outra palavra assim que dificulte a resolução do exercício. De eso me encuentro perfectamente tranquilo. Dice lo que le viene, né? Ele fala tudo que vem. E buen intento, pero, mas te llevas a mis hijos, meus filhos. Pense aí um pouquinho, procure a palavra certa aí, faça a associação. Já voltamos para conferir. Muy bien, a corrigir. Vamos a ver. Entonces, la primera frase se quedou. Tener una cita a ciegas, aquele primeiro encontro quando você não sabe direito, não conhece a pessoa com a qual você vai se encontrar. De eso, ni hablar, me encuentro perfectamente. Não quero nem falar sobre isso, não é mesmo? Dice lo que le viene a la cabeza, fala tudo que vem à cabeça sem pensar. E buen intento, pero por pouco te llevas a mis hijos. Então você fez uma boa tentativa, quase me convenceu, por pouco você me leva até meus filhos. Bem, então uma pessoa que é boa de conversa, né, para convencer alguém. Então temos acá exemplos, né, de locuções adverbiales. Temos aí mais de uma palavra para formar aí a locução. Que aprendemos então em la classe, chicos? Refletimos sobre a desigualdade social, compreendemos os advérbios e locuções adverbiais dentro de um contexto, bem importante frisar isso, ressaltar que temos que levar em consideração o contexto, e observamos que as locuções adverbiais são usadas como expressões cotidianas, usamos muitíssimo no nosso dia a dia. Encerramos então nossa classe de hoje, espero que você tenha gostado e hasta luego!